O Lugin está de volta e, gente, eu queria saber se vocês já tiveram medo, já sentiram medo, assim, de algum palhaço? Não tem medo de palhaço, não? Eu tinha medo de um quadro de palhaço que eu tinha na minha casa, que era um palhaço triste, assim, ó, chorando. Eu falei, eu não tinha medo quando eu era pequena, eu tenho medo hoje. Não, a gente tava falando aqui dos palhaços, da pessoa que coloca uma fantasia de um palhaço, que não é o palhaço, por essência, assim, é um palhaço, só tem um nariz, ou... Essas pessoas que colocam a fantasia de palhaço, dessas eu tenho medo. Na minha festa de 1 ano tinha um desse e eu quase morri. É verdade. Gente, é o seguinte, a Gabi foi para as ruas de São Paulo saber o que o pessoal acha da figura do palhaço. E também vai contar um pouquinho da história dele. Vamos ver. E aí, Robertinha, e aí, Fabinho? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de uma figura muito querida por todos, o palhaço. A palavra palhaço vem do italiano paglia, palha em português. Antigamente, a roupa do palhaço era feita com o mesmo tecido listrado do colchão e afofada com paglia, para proteger das quedas. Ou seja, o palhaço nada mais é que um grande e ridículo colchão de palha. Mas ridículo no bom sentido, do latim ridiculus, ou seja, ser risível, alguém que os outros têm vontade de dar risada. E geralmente a gente odeia que riam da gente, né? Essa é a grande diferença entre os comediantes, humoristas e o palhaço. A gente ri com os humoristas, com os comediantes. Já os palhaços nos fazem rir deles, de como eles são tontos, de como eles são ridículos, de como são palhaços. Quais qualidades não podem faltar num palhaço? As qualidades? Um sorriso. Nariz vermelho e muita tem que ser colorido, tem que ser muito colorido. Olhar na pessoa e ver o que a pessoa precisa para rir. O ser humano, ele tá com um personagem que ele tem que fazer as pessoas sorrirem. Então ele tem que dar um exemplo, né? Tem que sorrir, ser alegre. Eu odeio palhaço. Eu acho que os palhaços, eles dão medo, então eles têm que dar medo. Eles têm que ser engraçados, porque só dar medo não adianta. Eles dão medo, menino. Eles têm uma fisionomia terrível, eles dão medo. Palhaçada boa igual do circo, só mesmo nas telonas. Charlie Chaplin, Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, dentre muitos outros, assim como os Brazucas, Oscarito, Grande Otelo. E o mestre Mazzaropi. A personalidade pessoal, individual, do indivíduo e da família. Dizem que quem é assim, humorista, trabalha com isso, palhaço, não é bem humorado não, sabia? Sério? Ah, mas acho que tem que ser. Não tem como fazer a pessoa rir sendo uma pessoa mal-humorada, né? Tem que ser uma pessoa espontânea, talvez alegre nem sempre, porque meu irmão também faz essa parte de palhaço e nem sempre ele é o cara alegre. Tem que ter uma personalidade própria, porque palhaço tem de bastante. Tem muito palhaço, né? Legal o palhaço ser diferente, sair. Acho que todos os palhaços são muito iguais. Ele tem que ter o espírito de palhaço. Eu acho que isso é o mais importante, ter o espírito para aquilo, ter o espírito de contagiar as pessoas da forma que ele achar mais conveniente a ele. Qual você acha que foi ou que está sendo a maior palhaçada dos últimos tempos? Ah, atualmente você tem as eleições, né? Olha, até meio clichê, mas acho que é a política, viu? Os políticos de hoje em dia não tem muito por aí, palhaçada tem bastante, né? Esse negócio de meia na cueca, meia na cueca não, dinheiro na cueca, dinheiro na meia, eu acho que isso... Mas a gente tem cara de palhaço, aparentemente, né? Só falta o narizinho. É. Seja no cinema, no teatro, nos hospitais ou no circo, o clown, ou o bufão, ou o arlequim continuará levando boas risadas e expondo ao extremo o seu próprio eu, o seu ridículo, rindo dos seus defeitos e, muitas vezes, mostrando os defeitos dos outros, para que eles também se divirtam e levem a vida muito mais leve. Muito bom, ó. Inspire-se nessa matéria e participe da nossa enquete. Qual palhaço que marcou a sua vida? Responda, daqui a pouco eu te dou o resultado. E aí, já pensaram qual palhaço marcou a vida de vocês? Na verdade, eu pelo menos cheguei à conclusão que não foi um palhaço. Assim, não me lembro de um palhaço personagem. Me lembro de ir no circo e de rir do palhaço. E aí, esses palhaços da televisão, que
que não foram vistos ao vivo. Gordo Magro, passaram aí 3 Patetas. O Bozo. Até o Bozo. Não, os Trapalhões também. Trapalhões, gente. Trapalhões, nossa. Renato Aragão, Mussum. Tudo palhaço. São palhaços. São Todo palhaços, domingo. Cláudio? Claro. São palhaços. Se você pegar, eles a vida inteira mesmo, né? O Didi pode fazer mulher, é o Didi. E assim como é o Gordo e o Magro, o Woody Allen, né? Também. Você pode falar o Woody Allen trabalhar mal. O Woody Allen é o Woody Allen. O Woody Allen ele sempre é ele, né? E quando tem algum ator fazendo o personagem dele, é o Woody Allen. Ele tá imitando o Woody Allen também, né? Agora tem uma coisa que apareceu na matéria ali da Gabi que eu acho muito interessante, que o cara falou que o palhaço tem que olhar pra pessoa e saber o que ela precisa pra rir. Foi o melhor comentário, incrível. Entre aspas. Eu adorei esse comentário. Por que entre aspas? Porque você, na verdade, o palhaço tem um trabalho de entrar no outro e às vezes é uma massa, né? É uma massa. Então você, quando vai interagir, você olha para aquele que está aberto e abre-se uma conexão. Então você sabe onde é o ponto vulnerável dele. E isso não é mental. Isso é intuitivo. É sutil isso, É uma troca muito intuitiva. Então você olha, você sabe por onde você vai pegar a pessoa, por que tipo de piada. E o tipo da plateia também, né? Do que aquela plateia, aquele dia, qual a energia dela aquele dia. Então é muito inteligente o que ele falou. É muito. Eu acredito nisso também, total. O palhaço ele trabalhou aqui agora sempre, assim. Não é a plateia, é esta plateia, assim. Mesmo numa esquete dessas... Enfim, dessas tradicionais, que é tudo marcadinho, toda a sequência e tal, tem essa abertura. É quem você vai chamar, né? Às vezes você chama a pessoa que tá fechada, você acaba com o espetáculo. Acaba. Afunda. Já aconteceu isso com vocês? De pensar aquele que não estava a fim de falar? Puxa vida, acho que todo mundo. Sim, não vamos lembrar. Coisa ruim a gente esquece. Mas, gente, porque é um dia... Mas normalmente é aquele dia que a gente está desconectado, que a gente está desatento, fora do que está fazendo. É igual um acidente de carro. Quando você vê aconteceu, você tá sem o cinto, ligado, olhando, pensando não sei o quê, saiu na hora que não era pra sair. É o dia que você está desconectado. Gente, pra vocês, qual que é a maior palhaçada dos últimos tempos? Bom, dos últimos tempos da última semana, como ela disse nas eleições, acho que é o próprio Tiririca, né? Ele é um palhaço e vai ser o mais votado. Então, isso é uma palhaçada, embora seja real. Vamos tentar evitar citar nomes para não ter complicação para ninguém. Tá, mas vamos falar. Eu acho errada essa comparação que fazem que é uma palhaçada, porque se fosse uma palhaçada, tava tudo bem. Eu também acho. Eu acho que é um equívoco de fazer propaganda, passeata, usando nariz de palhaço. Porque se fosse, tava todo mundo amando, tava todo mundo sendo o que é. Né? E outra, palhaço é trabalho para profissionais. Para qualquer um. O Hugo Pozzolo, que fica bravo se alguém xinga alguém de palhaço, né? Como você tá chamando o cara de palhaço? Ele estudou para ser palhaço? Palhaço sou eu. É um pouco isso. Ziza, como é que surgiu o Linhas Aéreas? O Linhas Aéreas começou em 98, um grupo de meninas pesquisando em cima da dança, do circo e do teatro, cada uma vindo mais ou menos de um lugar. Então, no meu caso, eu era bailarina na época, e aí eu fazia aula de circo na Nau de Ícaros, que é um grupo que existe até hoje, mas naquela época eram outras pessoas do que as que algumas estão ainda até hoje. E a Érica Stoppel, que é uma trapezista, que hoje em dia está no Circo Zani, juntou um grupo de meninas e me chamou. Aí dali surgiu um espetáculo que chamava Linhas Aéreas, e a partir dali eu e a Érica a gente seguiu tocando essa companhia. E aí há um tempo atrás, na época do Circo Zani, ela acabou saindo da sociedade, mas continua trabalhando comigo até hoje. Estamos vendo umas imagens aí. Que espetáculo é esse? Então, esse é o Pequeno Sonho em Vermelho, que foi o espetáculo que o Chiquinho Medeiros dirigiu. Isso aí já é números que a gente... Esse é o número de corda indiana, o número de lira. Era você ali? Ali, alguma imagem era eu. Esse também é um número que são formas geométricas, que a gente trabalha como lira, que é aquele círculo, que o pessoal às vezes chama de bambolê. Aquilo chama lira. E aí a gente trabalha liras em formatos diferentes, triângulo, retângulo, pirâmide. Aliás, esse foi o primeiro trabalho do Linhas Aéreas, em 98, foi em cima desses aparelhos geométricos. Eu assisti esse espetáculo. Ó, estamos com o site aqui do Linhas Aéreas. Foi desse espetáculo que surgiu esse livro aqui, que você me deu de presente? Não, esse é outra coisa. Esse livro é um outro projeto que eu fiz com o diretor Maurício Paroni de Castro.
em cima de personagens do Voltaire de Souza, que na verdade é o Marcelo Coelho que escreve sob esse pseudônimo. Um projeto de teatro feito na rua, não era bem um teatro de rua, era feito na rua. Muito legal. Por que reunir arte, circense e a dança? Bom, enfim, eu enxergo muitas conexões, né? Eu acho que são duas artes do corpo e são duas maneiras de... Na verdade, eu acho que o circo e a dança se juntam com o teatro, no nosso caso, atrás da expressividade do gesto, a narrativa da imagem. Então, eu acho que só a dança, ou só o circo, ou só o teatro físico, sozinhos também tem suas possibilidades. Mas quando você junta, eu acho que multiplica muito as possibilidades de você criar esse tipo de narrativa visual. Mesmo que às vezes tenha texto. Por exemplo, o Pequeno Sonho Vermelho tinha um texto do Fernando Bonassi, que ele até tem essa característica de ter textos curtos. E tinha uma dramaturgia, mas o texto em si, ele era mais um elemento, não como em geral, sei lá, no teatro, se parte de um texto para uma criação. A gente usa o texto, mas o objetivo da narrativa é encontrar um outro caminho. Agora, a parte visual tem a ver com o Circo du Soleil? Não era isso que você ia perguntar? Então, no Circo du Soleil, esse... Claro que é uma influência, né? E o que vocês acham? Se como toda influência, você ama e odeia. Mas é claro, principalmente em 98, quando Linhas Aéreas começou, assim, naquele momento, acho que foi muito grande a influência do Soleil para nós. Você acha que contribui muito nessa nova fase do circo, o Circo du Soleil? O que vocês acham? Falta um pouco de tecnologia no Brasil, não falta? Para ter para chegar nesse nível. Né? Falta incentivo, falta dinheiro. É muito pouco apoiado. É muito mal pago. A gente estava discutindo sobre um pessoal do Circo Zani, que inclusive também tem duas meninas escrevendo 2 livros sobre corda marinha, alumínio. E trapézio. E a Erika Stoppel sobre trapézio. Porque é muito pouco instrumentalizado, muito pouco informado e mal remunerado, muito pouco apoiado. Até o espaço para que ele aconteça é uma batalha, assim. Imagina, imensa. Um edital, esses editais que a gente trabalha muito, pelo menos o Linhas Aéreas, através de esses editais públicos, sei lá, da Funarte, do Estado, da Prefeitura. O de circo é sempre o que tem menos dinheiro, por exemplo. Quando, na verdade, é o que precisa de contrário. É o que sei envolve lá, uma quantidade enorme de profissionais. Que trabalhamos com aéreos, sei lá, se você faz malabares, até tudo bem, mas... dependendo da estrutura, para você chegar num nível do Soleil, ou sei lá, do Cirque Plume, Circo Oz, muitos circos que existem no mundo, precisa de estrutura. E o mais interessante é que, assim, o circo é usado didaticamente, pedagogicamente, é super reconhecido, tem um valor humano, um valor de descoberta, um maior valor e é o menos apoiado. Gente, ó, eu já posso estar aí no circo, tá? Nos próximos projetos, vocês podem me chamar, porque no próximo bloco eu vou mostrar uma aula maravilhosa que eu fiz de circo. O login volta já. É aula.